E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Bem-vindos ao meu escritório. E aí, vamos ler Lewis junto novamente? Selecionei um capítulo deste livraço, esse clássico. Um livro que tem muita gente que ainda não leu. E, gente, sem sombra de dúvida, é um dos livros que você precisa ler. Então, acompanhe a leitura de mais um capítulo de um livro do Lewis, porque ler Lewis, este homem que faz equação com as palavras, é sempre legal. Eu queria que você depois reagisse aí nos comentários o que Deus falou com você ao ler, ou melhor, ao ouvir esse capítulo do Lewis. Simbora para a leitura. Leitura do capítulo 7 do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, lançado pela Thomas Nelson Brasil. Capítulo 7, que tem como título Vamos Fazer de Conta. Será que posso começar mais uma vez colocando duas imagens, ou melhor, duas histórias na sua cabeça? Uma é a história que todos vocês já leram, chamada A Bela e a Fera. A moça, como vocês devem se lembrar, teve de se casar com um monstro por alguma razão, e ela o fez. Ela o beijou como se fosse um ser humano, e então, para o seu alívio, ele se transformou em um homem de verdade, e tudo ficou bem. A outra história é sobre alguém que teve de usar uma máscara que fazia com que ele tivesse uma aparência muito melhor do que a realmente tinha. Ele teve de usá-la por anos a fio, e quando ele a retirou, descobriu que a sua face havia se conformado com ela, e então havia ficado bonito de verdade. O que começou com um disfarce havia se tornado uma realidade. Acredito que ambas as histórias, é claro que de uma forma imaginativa, ajudam a ilustrar o que eu tenho a dizer neste capítulo. Até agora, eu estive tentando descrever fatos, o que Deus é e o que Ele fez. Agora gostaria de falar sobre a prática. O que devemos fazer com isso? Que diferença faz toda essa teologia? Ela pode começar a fazer diferença hoje à noite. Se você teve interesse suficiente para ter lido até aqui, provavelmente terá interesse suficiente para fazer uma pausa para as suas orações. E entre essas preces, certamente haverá o Pai Nosso. As duas primeiras palavras são Pai Nosso. Você vê agora que essas palavras significam? Elas significam que você está, francamente, assumindo o papel de um filho de Deus. Para colocá-lo de forma direta, você está se vestindo de Cristo. E, se quiser colocá-lo em outras palavras, você está fazendo de conta. Porque, é claro, que no momento em que você se conscientiza de que as palavras significam, se dá conta de que não é filho de Deus. Você não é um ser como o Filho de Deus, cuja vontade e cujo interesse estão em harmonia com os do Pai. Você é um emaranhado de medos egocêntricos, de esperanças, de ganâncias, de invejas e de presunção, fadados à morte. Sendo assim, de certa forma, esse vestir-se de Cristo é um tremendo atrevimento. O mais estranho, entretanto, é que Ele nos mandou fazer isso. E por qual motivo? Qual a vantagem de fazer de conta que somos o que não somos? Bem, mesmo no nível humano, há dois tipos de faz de conta. Há o tipo ruim, em que o fingimento está substituindo a coisa real. Por exemplo, quando uma pessoa faz de conta que vai ajudá-lo em vez de fazê-lo de verdade. Mas também há um tipo bom, em que o simulado leva a coisa real. Quando você não está se sentindo particularmente amigável, mas sabe que o deve ser, a melhor coisa que pode fazer, muitas vezes, é assumir modos gentis de se comportar como se fosse uma pessoa mais legal do que realmente é. Muitas vezes, a única forma de desenvolver realmente uma qualidade é começar a se comportar como se você já a tivesse. Esse é o motivo pelo qual os jogos infantis são tão importantes. As crianças sempre fazem de conta que são adultas, brincando de serem soldados, de irem ao supermercado, mas todo esse tempo elas estão fortalecendo os músculos e aguçando a inteligência, de modo que o faz de conta de serem adultas as ajuda a crescer de verdade. Agora, no momento em que você se dá conta do "olha eu aqui me vestindo de Cristo", é bem provável que naquele mesmo instante enxergue alguma maneira de tornar aquele faz de conta menos fingimento e mais realidade. Várias coisas vão passar pela sua cabeça que não estariam lá se você não fosse um filho de Deus de verdade. Bem,
Então pare de ficar pensando nessas coisas. Ou você poderá se dar conta de que, em vez de fazer suas orações, deveria estar lá embaixo escrevendo uma carta ou ajudando sua esposa a lavar a louça. Bem, então faça isso. Você percebe o que está acontecendo? Cristo em pessoa, o Filho de Deus, que é um ser humano, igualzinho a você, e Deus, igualzinho ao Pai, está realmente ao seu lado e já está começando, naquela mesma hora, a tornar o seu faz de conta uma realidade. Essa não é uma simples forma simbólica de dizer que sua consciência está lhe dizendo o que fazer. Se você simplesmente lhe fizer uma pergunta, obterá um resultado. Se você lembrar que está se vestindo de Cristo, o resultado obtido será diferente. Sua consciência pode não considerar muitas coisas, entre aspas, erradas, especialmente coisas que se passam na sua cabeça. Mas você verá imediatamente que não pode continuar fazendo-as se busca seriamente ser como Cristo. Pois você já não estará pensando simplesmente sobre o certo e errado, mas tentando contrair o bom contágio de uma pessoa. Isso se parece mais com a pintura de um quadro do que com a obediência a regras. E o curioso é que, enquanto por um lado isso é mais difícil do que obedecer às regras, por outro é bem mais fácil. O verdadeiro Filho de Deus está do nosso lado e está começando a nos tornar no que Ele mesmo é. Ele está começando, por assim dizer, a injetar seu tipo de vida e pensamento, sua zoé, sua vida em você, começando a transformar o soldadinho de chumbo em um homem vivo. A parte de você que não gosta disso é a que segue sendo de chumbo. Alguns de vocês podem sentir que isso nada tem a ver com a sua própria experiência. Você poderia dizer, abre aspas, nunca tive a sensação de ser ajudado por um Cristo invisível, mas já recebi muita ajuda de outros seres humanos, fecha aspas. Isso é bem parecido com a mulher, durante a Primeira Guerra, que disse não se importar se houvesse um racionamento de pão, pois isso não atingiria a casa dela, visto que costumavam comer torradas. Ora, se não houver pão, não haverá torradas. Sem a ajuda de Cristo, não haverá a ajuda de outros seres humanos. Ele trabalha em nós por todos os meios, não apenas por intermédio do que acreditamos ser nossa vida religiosa. Ele trabalha por meio da natureza, por meio dos nossos próprios corpos, por meio de livros, às vezes por meio de experiências que parecem, entre parênteses, naquela hora, anticristãs. Quando um jovem que esteve frequentando a igreja de forma rotineira se dá conta honestamente de que não crê mais no cristianismo e para de frequentar as reuniões, desde que ele o faça de forma honesta e não para irritar os seus pais, o Espírito de Cristo provavelmente estará mais perto dele do que estava antes. Mas, acima de tudo, ele trabalha em nós por intermédio da colaboração de uns com os outros. Os seres humanos são espelhos ou portadores de Cristo para os outros. Às vezes, são portadores inconscientes. Esse bom contágio pode ser transmitido por aqueles que não o receberam. Pessoas que não eram cristãs me ajudaram a chegar ao cristianismo. Mas moralmente são aqueles que o conhecem que conduzem os outros até ele. É por esse motivo que a igreja, o corpo completo de cristãos que o exibem uns aos outros, é tão importante. Você pode até dizer que quando dois cristãos estão seguindo a Cristo juntos, não há apenas o dobro do cristianismo no relacionamento deles do que quando eles estavam separados, mas 16 vezes mais. Mas não esqueça, em um primeiro momento, é natural para um bebê mamar o leite de sua mãe sem de fato conhecê-la. Também é igualmente natural para nós reconhecermos a pessoa que nos ajuda sem enxergar Cristo por trás dela. Mas não devemos seguir na condição de bebês. Temos de passar a reconhecer o nosso doador real. Seria loucura não o fazer porque, se não o fizermos, estaremos confiando em seres humanos e isso vai nos levar para o mau caminho. Por melhores que eles possam ser, estão fadados a cometer erros e todos eles vão morrer. Temos de ser gratos a todas as pessoas que já nos ajudaram, temos de honrá-las e amá-las, mas nunca, jamais devemos depositar toda a nossa fé em qualquer ser humano, nem que ele seja o melhor e o mais sábio do mundo. Há muitas coisas legais que se pode fazer com areia, mas não tente construir uma casa sobre ela.
A partir daí, começamos a entender do que o Novo Testamento está falando. Ele fala que cristãos que são nascidos de novo, orientando-os a revestirem-se de Cristo, fala de Cristo sendo formado em nós e de como passamos a ter a mente de Cristo. É bom você tirar logo da sua cabeça a ideia de que essas são apenas formas simbólicas de dizer que os cristãos devem ler e aplicar o que Cristo disse à própria vida, como uma pessoa que lê Platão ou Marx e tenta pôr em prática o que eles escreveram. O Novo Testamento significa muito mais do que isso. Ele está querendo dizer que uma pessoa real, o Cristo presente aqui e agora, naquele mesmo quarto em que você está fazendo as suas orações, está fazendo algo por você. Não se trata de um bom homem que morreu 2000 anos atrás. Trata-se de um homem vivo, tão ser humano quanto você e eu e, ao mesmo tempo, tão divino quanto era quando criou o mundo, vindo realmente e interferindo no seu eu interior, matando o velho eu natural e substituindo-o pelo tipo de personalidade que ele tem. No início, apenas por instantes, mas depois por períodos mais longos. Por fim, se tudo correr bem, ele o transforma permanentemente em algo diferente, em um novo pequeno Cristo. Um ser que, à sua própria maneira reduzida, tem o mesmo tipo de vida que emana de Deus, partilhando de seu poder, de sua alegria, de seu conhecimento e de sua eternidade. E, com isso, faremos imediatamente outras duas descobertas. Primeiro, começamos a perceber nossa pecaminosidade, para além de nossos atos pecaminosos particulares. Começamos a ficar alarmados não apenas com o que fazemos, mas com o que somos. Isso pode soar bem difícil de compreender, então vou tentar esclarecê-lo a partir do meu próprio caso. Quando chega a hora das minhas orações noturnas e tento prestar contas dos pecados do dia, 90% das vezes o mais óbvio é algum pecado contra a caridade. Ou fiquei irritado, ou agoniado, ou fui debochado, ou prepotente, ou impetuoso. E a desculpa que imediatamente vem à minha mente é que a provocação foi tão súbita e inesperada que fui pego desprevenido e não deu tempo de me controlar. Mas essa pode ser uma circunstância atenuante com relação àqueles comportamentos específicos que obviamente seriam piores se tivessem sido deliberados e premeditados. Por outro lado, o que uma pessoa faz quando é pega desprevenida não é melhor prova do que ela é de verdade? Será que aquilo que vem à tona antes de a pessoa ter tempo de pôr a sua máscara não é a mais pura verdade? Se há ratos no porão, você tem mais probabilidade de vê-los entrar de supetão. Mas não é a surpresa que cria os ratos, ela apenas os impede de se esconder. Da mesma forma, a surpresa da provocação não me torna um homem irascível, ela apenas me mostra que o homem irascível eu realmente sou. Os ratos estão sempre ali, no porão, mas se você entrar gritando e fazendo barulho, eles terão encontrado abrigo antes mesmo de você ligar a luz. Aparentemente, os ratos do ressentimento e da vingança estão sempre lá no porão da minha alma. Agora, o porão está fora do alcance da minha vontade consciente. Tenho condições de controlar os meus atos até certo ponto. O que não tenho é o controle direto sobre o meu temperamento. E se, como eu disse antes, o ser importa até mais do que o fazer, se, aliás, o que fazemos importa principalmente como evidência do que somos, então concluímos que a transformação pela qual eu mais estou precisando passar é uma mudança que nossos próprios esforços diretos, voluntários, não podem provocar. E isso também se aplica às minhas boas ações. Quantas delas foram feitas pelos motivos certos? Quantas por medo da opinião pública ou do desejo de me mostrar? Quantas por uma espécie de obstinação ou senso de superioridade que, em circunstâncias diferentes, poderiam igualmente ter levado a um ato muito maldoso? Mas eu não posso, por um esforço moral direto, proporcionar novos motivos a mim mesmo. Depois dos primeiros passos na vida cristã, nós nos damos conta de que tudo o que realmente precisa ser feito em nossas almas só pode ser feito por Deus. E isso nos conduz a algo que pode ter levado a muitos mal-entendidos na linguagem que empreguei até agora.
Segundo ponto. Da forma como eu me expressei até agora, pode parecer que somos nós que fazemos tudo. No entanto, está claro para mim que é Deus que faz tudo. O máximo que fazemos é permitir que Deus haja. De certo modo, você até pode dizer que o faz de conta é Deus quem realiza. O Deus tripessoal, por assim dizer, vê diante de si um animal humano que, na verdade, é egocêntrico, ganancioso, resmungão e rebelde. Mas ele diz: vamos fazer de conta que essa não é uma mera criatura, mas nosso filho. Ele é como Cristo, visto que é um ser humano, já que o Filho se tornou homem. Vamos fazer de conta que esse filho também é igual a ele em espírito. Vamos tratá-lo como se fosse algo que, na verdade, não é. Vamos fazer de conta para transformar o faz de conta em realidade. Deus olha para você como se fosse um pequeno Cristo, e Cristo está do seu lado para operar essa transformação. Ouço dizer que essa ideia do faz de conta divino soa bem estranha no começo, mas será que é realmente tão estranha? Não é sempre assim que as coisas superiores alcançam as inferiores? Uma mãe ensina o seu bebê a falar falando com ele, como se ele entendesse, muito antes dele realmente o fazer. Tratamos nossos cachorros como se eles fossem quase humanos, entre aspas, e é nisso que eles acabam se tornando no final. Uau, como é bom ler Lewis, hein, gente? Como é bom, né? Espero que você tenha gostado. Eu tô trabalhando a minha leitura, hein, para ler cada vez melhor para vocês aí, para ficar cada vez mais agradável. Se você quiser adquirir esse livro para ler outros capítulos, o link estará aqui na descrição deste vídeo. Se você, Bíblia, eu queria ouvir os outros capítulos. Bem, ele está no The Pilgrim, que é um app cheio de audiobooks cristãos. O link para você experimentar a Pilgrim, 21 dias, gratuito, dá tempo de ouvir esse livro todinho aqui, o link também está aqui na descrição deste vídeo, tá bom? Deus abençoe todos vocês, até a próxima leitura.